Hoje você vai aprender. Hoje se trata de um vídeo de perguntas e respostas. E se você quer que eu responda a sua pergunta num próximo vídeo, aqui no campo dos comentários, você vem aqui e escreve a sua dúvida, tá? Lembrando para você deixar o seu like, o like é a semeadura do canal, se inscrever se não é inscrito e se quiser conhecer o meu trabalho, o meu contato pessoal, tem um link aqui na descrição, tá com 50% de desconto e você vai adentrar no empreendedorismo e deixar essas amarras do sistema do governo para trás, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tinha feito uma pergunta, né, uma enquete no meu canal, perguntando para as pessoas quais as dúvidas que você tem assim de forma geral que mais são pertinentes, né? E aí algumas pessoas mandaram algumas perguntas aqui. Por exemplo, teve um rapaz, tá? O nome dele aqui é Robledo. Ele fala o seguinte, a pergunta dele é até um tanto inteligente. Adão e Eva tinham umbigo? Pensa um pouco, olha a pergunta. Não é uma pergunta besta, não é uma pergunta insana, é uma pergunta inteligente. Porque se Adão e Eva são justamente o primeiro homem, a primeira mulher, segundo a Bíblia, né? Então, evidentemente, eles não vieram de um ventre materno. Logo, né, não tem um cordão umbilical que ligava a mãe e ligava o filho, a filha. Então, como é que eles vieram? Será que eles teriam um umbigo? Bom, tem duas respostas lógicas aí. Duas. A primeira resposta lógica é que no ato de criação de Adão e Eva, Deus desenhou o umbigo como forma de padrão dos seres humanos. Mas se nós formos analisar pelo contexto científico, em hipótese, Adão e Eva não teriam umbigo. Não teria como ter umbigo porque eles não vieram de um ventre materno, eles foram criados do pó da terra. Aí você diz para mim assim, Humberto, o ser humano não veio do pó da terra, isso aí é especulação, ele veio dos macacos veganos, da teoria da evolução das espécimes, né? Da teoria que você aprende nas escolas, drausiologia, né? Então o que acontece? Se você pegar a composição atômica, química e molecular da Terra, todos os elementos minerais, tudo que está ali na Terra está presente no corpo humano, tá? O ser humano ele tem mais semelhança com o rato, com o porco, principalmente o porco, do que com o macaco, tá? Eu sei que o macaco ele tem lá polegar, mandíbula, algumas coisas que realmente dão a entender que parece que o ser humano veio de um Neandertal, alguma coisa desse gênero. Só que você tem que atenar a um pequeno detalhe. Por exemplo, na China hoje, eles estão hibridizando o macaco com o ser humano. Se você digitar aí no campo de busca, assim, criação de humanos com DNA de macaco, os chineses já estão criando. Não é porque alguém maquiavélico está tentando criar uma aberração que nós viemos de uma aberração também. Então, assim, o porco, nós conseguimos usar o coração do porco no corpo humano. No caso de uma necessidade, sem transplante de órgãos, o porco pode calhar bem. Tripas, coração, a pele do porco, para quem sofre queimaduras e não tem como repor a pele, pega do porco, o sangue do porco serve no corpo humano. Então é mais fácil você me convencer que o ser humano veio do porco do que do macaco. É até mais teórico. Inclusive, essa era a pauta do ano de 60. Eles não falavam nos macacos veganos, né? Eles falavam simplesmente que existia em Marte, né? Inclusive, são contos de HQs, Planetas do Macaco, dando exemplo, que o ser humano descendia de uma raça de porcos, tá? Porque é mais plausível essa teoria do que os macacos. Mas aí, né, o cientificismo, o ocultismo começou a impregnar a teologia do macaco, tá? Então o ser humano ele veio do pó da terra, isso é óbvio, tá? Não tem como negar isso, né? É só assim, a questão do Zé Curubu. Um para você, drausiologia para você, cientificismo verdadeiro para mim, né? Então o que acontece? O ser humano veio do pó da terra. Isso eu posso deixar uma imagem para vocês terem como fonte de estudo aqui. Só que Adão e Eva, nós temos a hipótese de que Deus criou o modelo do ser humano pertinente e semelhante ao que nós somos hoje. Né? Umbigo, mão, braço, perna, 2 olhos, nariz, boca. Então pode ser que tenha um umbigo. Agora, se você olhar o cientificismo, o ser humano, em teoria, não teria umbigo por causa não veio de um ventre materno. Então é uma pergunta que não tem resposta,
Mas fica a tua escolha. Você acredita no modelo de cópia ou você acredita no modelo científico de Deus, de como Deus trabalha? Tudo é uma questão de fé e de crença, tá? Então nessa questão de Adão e Eva, nós de fato não sabemos, mas é aquela questão. Pode ser um modelo. Agora muitas pessoas perguntam assim: Adão e Eva eram semelhantes aos seres humanos? Porque você imagina, se o rapaz perguntou que Adão e Eva tinham um umbigo, nós temos que fazer outra pergunta. Adão e Eva era semelhante aos seres humanos? Eu, por exemplo, não acho que era. Eu não acredito que Adão e Eva eram semelhantes aos seres humanos. A ciência verdadeira não dá para dizer que era. Inclusive a história bíblica também não dá para dizer que eram semelhantes. Por que não eram semelhantes? Porque antes do dilúvio, se você pega lá Noé e a história do dilúvio, antes do dilúvio haviam nefilins na terra. É só você pegar Gênesis 6 na Bíblia e você vai ver que haviam nefilins na terra. E aí acontece, tá? Existiam gigantes. Lá em Gênesis 6 falam, santos sentinelas enamoraram das mulheres, né? Deram origem a giburins, tradução hebraica, né? Que é gigantes. Então, nós temos aí homens de grandes estaturas. Tá? Isso no processo de Gênesis 6, de colossos, gigantes, esses seres aí que nós estamos debatendo no canal. Só que na era pré-diluviana, antes do dilúvio, tá? O pessoal conhece como era paleontóloga. Você tem, por exemplo, o dobro ou o triplo de oxigênio e uma pressão atmosférica muito densa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Isso aqui é uma panela de pressão, tá bom? Então o que acontece com essa panela? Você tampa ela aqui, bota água, ela vai começar a esquentar a água, vai criar uma pressão aqui dentro que vai na sua válvula de proteção que vai começar a sair. Todo mundo tem panela de pressão em casa. Então o que acontecia no passado? Existia muita pressão atmosférica e muito oxigênio. Então você tinha o dobro ou o triplo de oxigênio, tá? Só que comprimido. Ou seja, num buraco de um nariz de um gigante, o pulmão de um gigante, permitia que ele conseguisse sobreviver. Se você pegar hoje, por exemplo, a história dos gigantes hoje, o ar hoje ele é rarefeito. Para o ser humano hoje conseguir circular o oxigênio no corpo, o ideal é que você tenha no máximo 2 metros. O ser humano que tem, por exemplo, tem casos raros de pessoas isoladas que tem 3,5 metros. Essas pessoas têm uma deficiência de oxigênio. Então, quanto mais alto, maior o corpo, maior a deficiência de oxigênio. Isso no passado não tinha problema, nós conhecemos como era paleontóloga. Então, por exemplo, a libélula, que é um animalzinho desse tamanhozinho assim, ó, na era paleontóloga, você pode pegar aí, ó, a era paleontóloga libélula. Pode colocar aí no mecanismo de busca que você vai ver que ela tinha 1,5 metro. Então, como é que um inseto desse tamanhozinho tinha 1,5 metro? Como é que os insetos na era paleontóloga eram insetos gigantes? Porque o mosquito era esse aqui, ó, o mosquito. Então como é que esses seres eram grandes? Isso tem a ver com o oxigênio e a pressão atmosférica. Veio o dilúvio e aí mudou-se o clima, resetou, a Terra nem chamava Terra, chamava Pangeia e virou Terra. Já é outra história. Então o que acontece? Se nós analisarmos esses fatos da era paleontóloga, se nós analisarmos a era pré-diluviana, que os seres humanos, nós encontramos hoje esqueletos humanos aos milhares, seres humanos de 4, 8 metros de altura. Se você analisar, inclusive eu debati sobre um quadro aqui do período renascentista, que o ser humano tinha 4 metros de altura, era estrutura normal. Então o que acontece? Se você analisar esse contexto, Adão e Eva não tinham 2 metros de altura. Não eram como a gente é hoje. É de se presumir que eles eram muito mais altos. O conto judaico, que é um livro apócrifo, tá? Que é da classe do livro de Enoque, conta que Adão e Eva tinham 60 metros de altura, que era a altura dos anjos. Não é uma informação que você pode validar, tá? Não, infelizmente, esse tipo de informação é muito especulativa, não tem como você validar, até porque o corpo de Adão e Eva ninguém sabe onde é que tá, né? Então, simplesmente, eles especulam que tinha uma grande estatura. Eu penso, de fato, que o ser humano tinha uma grande estatura mesmo. Pode ser pertinente a 4 metros, a 8 metros, a 12 metros, a 60 metros, como diziam. Porque naquela época, a pressão atmosférica e o nível de oxigênio era muito grande, permitia o gigantismo, né? Então, por exemplo, tem estudos hoje do povo científico japonês, por exemplo, inclusive essa pesquisa, você tem que pesquisar assim, a reprodução de tilápias em local fechado com o dobro de oxigênio, paleontologia. Você vai encontrar um artigo científico que o cara que pegou uma tilápia comum,
comunzona, que teria uma média de uns 40 centímetros, o padrão da espécie, recriou em laboratório com pressão atmosférica forte e com muito oxigênio, e simplesmente a tilápia quase que saiu do tanque, de tão grande que ficou. E é basicamente isso que eu falo para você. Então eu acredito que Adão e Eva tinham uma estatura muito maior do que nos é contado. Isso se você analisar o contexto científico. Agora, se você analisar o contexto bíblico e olhar sobre Adão e Eva, como que isso aconteceu, como é que ele foi ludibriado, pensa comigo uma coisa. Adão e Eva comeram do fruto proibido. E quem falou sobre o fruto proibido foi Lúcifer. Isso é uma história simples que está na Bíblia, né? Que é o anjo caído. E o anjo caído ficou pau a pau semelhante a Adão e Eva. E os anjos são seres altos, não são seres pequenos. Anjo não é um bebê alado com uma harpa tocando música. Não é um cupido, um bebezinho de fralda jogando flecha. Não é um anjo orando com asas e uma auréola na cabeça. Se você colocar anjo, o que é? Olha só, o que é um querubim hoje? Cabeça de águia, são 4 cabeças. Ele tem 4 lados aqui, tá? Águia, touro, leão e ser humano. Tem 6 asas, os pés são de águia e as mãos são humanas. Isso é a classe de querubins, querubes, tá? Você tem a classe de tronos, são seres com esferas e muitos olhos. O outro ser é de luz e fogo. Então os anjos não tem nada a ver com o que é descrito no contexto renascentista, ou mesmo romântico ali, né? O anjos são seres assustadores. Quando o povo antigo via anjo, eles ficavam borrando de medo. Como dizem muitos aqui, dá cagaço? Dá cagaço. Então, assim, realmente eram seres assustadores. Não é convencionalmente hoje como nós o conhecemos. Mas um anjo consegue se transmutar, tá? Ele consegue adquirir uma forma que seja perceptível para nós, que não nos causem grandes impactos. Eles conseguem transmutar, mas a forma original deles é completamente assustadora, tá? Posso dizer isso para você sem sombra de dúvida nenhuma. Então, assim, o tamanho de Adão e Eva, né? Eu acredito que no mínimo uns 8 metros de altura, no mínimo, tá? Mas é aquela história, tem gente que diz que 60 metros. Eu penso que como eles batiam palho a palho com os anjos ali, deve ser 60 metros mesmo. Mas, no fim, somente, né, na ressurreição de Cristo, pra gente poder saber. Então, eu acabei respondendo a pergunta sobre Adão e Eva, tá? E eu acredito que isso aí já vai ajudar muito você nas suas pesquisas, tá? Se você quiser aprender sobre a era paleontóloga, você coloca paleontologia, Pangeia, que você vai entender um pouco mais, vai começar a estudar sobre esse assunto, vai começar a colocar sobre o gigantismo, o que produz o gigantismo, e você vai entender que o contexto do passado, na Terra que chamava Pangeia, era proporcional e permitia que não só seres humanos, mas qualquer tipo de animal tinha-se convenialmente que ficassem maiores, né? A produção de gigantismo era feita por pressão atmosférica e muito oxigênio, tá bom? Bom, espero ter respondido a sua pergunta, tá? Quem tiver pergunta, é só escrever a pergunta aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like, a semeadura do canal, inscreva no canal para você poder acompanhar os vídeos, tá? E se quiser conhecer meu trabalho, remover as amarras do sistema, tem um link aqui na descrição, tenho certeza que eu vou te ajudar, tá bom? Fique na paz.